Agradecemos a Jesus a oportunidade que nos dá de estarmos todos juntos, de estarmos com pensamentos tranquilos e serenos, para aproveitarmos tudo aquilo que nos é oferecido com a bondade divina. E agradecemos esta casa querida e amiga, que nos ampara, que nos dá a possibilidade do aprendizado, que nos dá a oportunidade de estarmos em contato com os ensinamentos de Jesus. E hoje nós vamos falar do capítulo 4, dos itens de 1 a 17, e ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, no tempo de Jesus, o povo tinha poucos conhecimentos a respeito da ciência física. Para eles, a terra tinha saído das águas e era então o símbolo da natureza material, como o espírito, o símbolo da natureza inteligente. E conforme os critérios judaicos, Jesus também ele se pronunciava falando do renascimento da água. Mas no fundo, Jesus estava dizendo a respeito da reencarnação. Então, através do diálogo de Jesus com Nicodemos, que era o senador dos judeus, que poderemos ver, né, as ideias de Jesus da reencarnação, sobre a reencarnação. Porque Jesus, ele transmitia as suas ideias que eram de paz, tranquilidade, de consolação para aqueles que eram os aflitos, os sofredores e para todos os outros que o acompanhavam, que nós podemos ver claramente nas bem-aventuranças. Bem-aventurado aqueles que sofrem, serão consolados, que choram. Essas bem-aventuranças, ele dá muito a orientação de muito consolo, né? Ele transmitia as ideias de amor, amor a nós próprios, amor aos nossos inimigos, amor ao nosso próximo, amor, era um amor. E Jesus também falava do perdão, perdão para os nossos inimigos, perdão para nós mesmos. E aí o que acontece? E que naquela época os doutores da lei, eles não toleravam, eles ficavam descontentes com as ideias de Jesus, né? E eles ficavam irritados, revoltados, porque eles não aceitavam as ideias que Jesus estava trazendo, né? Porém, muitos se associavam a Jesus, né? Procuravam por Jesus, aonde ele estivesse, né? Porque seus princípios, por causa dos seus ensinamentos e também do seu amor. Então, Jesus, entre estes que aceitavam Jesus, que acompanhavam Jesus, estava Nicodemos, que era um fariseu notável, né, pelo coração bem formado, pelos dotes de inteligência. Então Nicodemos, ele tomou conhecimentos, né, das pregações de Jesus e se entusiasmou muito. Ele queria saber muito do que Jesus estava falando, por que o povo estava acompanhando Jesus, o que tinha de tão diferente. E daí Nicodemos, ele ficou querendo saber de Jesus tudo o que tinha contado, né, na revelação. E assim, numa noite, com grandes preocupações, Nicodemos foi procurar Jesus. Por que com grandes preocupações? Ora, ele falava da lei de Moisés. Jesus estava falando que ele não tinha vindo destruir a lei. Então, ele ficou preocupado com tudo isso. E ele ficou ansioso de conhecimento. Ele queria, sim, se encontrar com Jesus para saber o que estava de tão diferente acontecendo. E ficou também por muito tempo em meditações. O
que ele iria perguntar para Jesus, por que disso, por que daquele outro, né? Então, ele procurou sim Jesus à noite. E em determinado momento dessa conversa com Jesus, Nicodemos falou: Mestre, bem sabemos que vindes de Deus, pois somente com a luz da assistência divina poderíeis realizar o que tendes efetuado, mostrando o sinal do céu em vossas mãos. Então Nicodemos, ele acreditava na divindade. Aí ele disse ainda, né, para Jesus, mesmo interpretando a lei que ele seguia, né, ele conhecia muito, mas eu queria que você me desse recursos para conhecer o reino de Deus. Aí Jesus lhe disse: ninguém conhecerá o reino de Deus sem nascer de novo. Aí Nicodemos pensou, ele estava em meditações antes de falar com Jesus, né? Aí ele perguntou: mas como pode um homem nascer de novo sendo velho e regressar ao ventre materno? Aí Jesus lhe disse: em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, a água era considerada a parte material. Então teria que nascer do corpo é corpo. E o que nascer da carne, o que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Então nós não devemos esquecer que nascer da água é nascer do corpo, quando Jesus assim se refere, né? Então, e Jesus ainda disse para Nicodemos: é necessário vos tornar a nascer. Então ele fala claramente da reencarnação, nascer de novo, né? Nós temos que nascer de novo. Só que Nicodemos não entendeu nada que foi dito. Nada, praticamente nada. Por quê, né? E aí Jesus ainda disse para ele, falando das coisas das terrenas, você sente dificuldade? Imagina se eu estivesse falando das coisas celestiais. E Nicodemos ficou ali sem entender mesmo o que Jesus estava dizendo. Então, ele tinha certos obstáculos a transportar, Nicodemos. Nós também temos obstáculos que nos impedem de entrarmos no reino de Deus. Nós também temos. E Nicodemos tinha grandes dificuldades devido à sua vaidade. Ele era vaidoso pela sua nobreza, né, de títulos que possuía. Ele também tinha vaidade da sua posição, da posição que ele estava naquele momento. E tinha também a vaidade, o orgulho da fortuna, da origem nobre. E isso são os obstáculos maiores e outros, né? Mas esse é o que nos cita o texto que tinha Nicodemos. Mas nós também, hoje, ainda somos um pouquinho Nicodemos. No final do dia, nós fazemos uma retrospectiva, né? O que eu fiz, o que eu não fiz, o que eu deveria ter feito melhor, né? E aí nós acabamos... Eu, por exemplo, me chamo Regina. Eu, no final do dia, eu falo Regina Nicodemos. Por quê? Porque eu tive o mesmo orgulho. Eu fiz uso da minha vaidade, do meu orgulho, então eu acabo colocando depois o meu nome, o de Nicodemos, porque é um obstáculo para todos nós, né? Então, nós também temos orgulho, muita vaidade, que nós precisamos trabalhar muito também com essas virtudes, que não são boas, né? E então... O poder. Nós somos poderosos com uma facilidade tremenda.
Se alguém falar para nós, então, é assim, não poderia ser feito de outra forma? Não, a gente já responde, não, vai ser feito do jeito que eu quero. Pronto. Ou então, eu não mudo a minha opinião de jeito nenhum. Gente, isso é o nosso poder, isso é o nosso orgulho. Também nós temos quanto, como é que eu quero dizer, a nossa posição. Tem pessoas que antes delas se apresentarem, elas falam o cargo que ela ocupa naquele momento, o que ela faz. Então, ela não tem ali tanta humildade, ela tem o poder, ela tem o orgulho. E é isso que Nicodemos também tinha, claro, né? Então, se nós tivermos 6, 7, 8 pessoas desenvolvendo uma mesma atividade e uma delas passa a ser chefe das demais, das colegas, vamos falar assim, ela muda o seu comportamento. É incrível. Ela tem que seguir normas que existem para aquele trabalho, como ela vinha seguindo com os demais colegas, mas ela acaba se impondo de uma forma que seu orgulho fica acima de tudo. Então, mas também é o seguinte, além de tudo isso, nós também procuramos Jesus de noite, para fazermos pedidos voltados para a materialidade. Quantas vezes nós nos vemos conversando com Jesus, pedindo, fazendo solicitações, quanto tudo que é material, aquilo que nós podemos, aquilo que nós queremos desta terra, né? E aí nós não chegamos a pensar, né? Como Jesus pensaria, já que ele pensa ainda, né? Quando nós resolvemos falar com ele à noite e pedirmos aquilo que é voltado para a materialidade, esquecendo da importância da espiritualidade, né? E aí nós precisamos estarmos distanciando um pouquinho de Nicodemos, né? Como que nós vamos nos distanciar de Nicodemos? Como disse Jesus, nascendo de novo, para cumprirmos nossos propósitos. Quando nós desencarnamos e vamos para o plano espiritual, lá nós vamos aprender muito também, e nós chegamos a conclusões que certas coisas que nós fizemos na outra vida ou em outras vidas não nos agradaram. Então nós fazemos uma porção de pedidos, fazemos uma listinha e depois vamos ticando, eu quero isto, eu quero mais isso, eu quero fazer mais aquele outro, né? E Jesus sabe que nós não vamos ser capazes de fazer tudo aquilo, mas Ele confia em nós. Ele confia que nós vamos conseguir, né, realizar os nossos propósitos. Só que chegar aqui, muitas vezes com o nosso livre-arbítrio, nós desviamos um pouquinho do nosso caminho, infelizmente, né? Então, em vários momentos da nossa vida, nós usamos o nosso tempo para o nosso espírito. Nós somos mais ou menos como Nicodemos, né? Que temos preocupações, muitas preocupações, e aí ficamos nesta preocupação. Nós temos dúvidas, muitas dúvidas de nós mesmos, do que nós fizemos, do que nós não fizemos, que dormitam na nossa alma. Então nós ficamos pensando, o que eu fui na outra reencarnação? Nossa, eu devo ter sido horroroso, né? Para passar o que eu passo, nossa, deve ser castigo, né? E aí ficamos pensando, né? O que eu fiz, o que eu deixei de fazer, né? Eu vou para o umbral? Para onde eu vou quando eu desencarnar? Então ficamos pensando do antes e do depois e esquecemos de pensar no agora. O que nós estamos fazendo agora com os nossos pensamentos? O que nós estamos fazendo agora com a nossa vontade? O que nós estamos mudando, né? Nós mergulhamos num vazio
né? Para onde que nós vamos, o que que vai acontecer. E só que nós não devemos nos perturbar nesses pequenos momentos que nós estamos mergulhados no vazio, porque eles são salutares, eles fazem com que a gente possa refletir situações existentes, que nós precisamos vencer essas situações, né? E mergulhar no desconhecido nos faz aprender muito. Então, é bom que a gente não fique pensando lá atrás, mas que a gente pense no agora, mergulhe, né, no que é no vazio, para a gente falar, opa, o que eu estou fazendo da minha vida? Poxa, por que eu não consigo melhorar, não melhorei ainda quanto aos meus sentimentos, quanto às minhas atitudes? Então, nós devemos ser e estarmos, né, prontos para progredir através das constantes revisões internas. Quanto mais nós ficarmos nos revendo, melhor vai ser para cada um de nós. É a hora que nós estamos aprendendo, nós estamos em meditações, nós estamos nos transformando, e é importante, porque nossa casa material, ela é linda, né? Então, eu tenho isso que eu comprei bonito, eu tenho um armário tal, e ela é minha cara. O meu lar, a minha casa material é minha casa. Então, por que nós não fazemos a nossa casa interior tão linda quanto a exterior? Se nós podemos fazer a nossa casa exterior linda, a nossa interna deve ser mais linda ainda. E como é que nós vamos conseguir fazer ela ficar mais linda? Pensando naquilo que nós podemos mudar, pensando nos nossos sentimentos, né? Pensando nas nossas vontades, o que nós devemos fazer para melhorarmos, como nós estamos vendo o nosso irmão. Então, pensamentos que nos levem a progressos, porque a reencarnação, ela nos propõe o nosso progresso, para nós estarmos no reino de Deus. E nós vamos devagar. Muitas vezes nós damos um passo melhor numa reencarnação, mas no outro a gente já traz as nossas preocupações para nós resolvermos do passado, de vidas passadas. E aí acrescentamos outras na vida de agora. Então, tomemos cuidado, né? Vamos tomar cuidado, não vamos ficar pensando em Nicodemos, né? Ele era amigo de Jesus, ele gostava de Jesus, ele acreditava na divindade, ele não detestava Jesus, não. Inclusive, quando tiraram Jesus da cruz, ele levou a mirras e também o óleo para ajudar Jesus. Então, nós temos que prestar atenção, né, no que nós estamos propondo. E eu queria ler para vocês um texto, vamos falar assim, de Teresa de Ávila, que foi psicografado por Chico Xavier, e isso está no livro Diálogos e Recordações de Carlos Alberto Braga Costa. E ela como é que se ela Chico Xavier se psicografou e diz o seguinte: o mundo é cerâmica sublime em pleno cosmos. A carne é o barro, o espírito é o oleiro. Cada homem plasma seu destino de acordo com a própria vontade. Há quem fabrique ânforas para o vinho do Senhor, e há os que modelam crateras para a cicuta do Espírito. Companheiro da terra, faze da existência um vaso sagrado, em que a divina bondade se inunde e manifeste. Na pobreza ou na abastança, na felicidade ou na desventura, não te esqueças de que a vida corpórea é divina argila em tuas mãos. Que assim seja, graças a Deus.